Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Bom, hoje é segunda-feira, dia de aula aqui no canal e vou ensinar vocês a fazer uma caixinha super bonita e super gostosa de fazer, que é uma ótima pedida como presente para qualquer época do ano, principalmente aqui na nossa semana prévia de Natal, né, antes do Natal, em que a gente sempre tem um presente ou outro que a gente tem que fazer correndo por conta de algum imprevisto, né? Então é uma dica bem legal, espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, o que eu fiz aqui? Peguei minha tampa, pintei essa lateral aqui de branco e risquei uma faixa aqui com 8 centímetros de largura e pintei com azul folk. Inclusive, eu virei essas cores na lateral da nossa tampa. Que já tá com fita crepe, eu vou pegar e vou sombrear essa lateral, né, pintada de azul folk, com a cor prata. E vou sombrear, inclusive, as laterais aqui da nossa tampa. Agora eu inverti a nossa fita crepe, vou começar a trabalhar o nosso lado pintado com branco. Vou pegar o craft, mas eu não vou sombrear toda a volta aqui. O que eu vou sombrear? Encostado na fita crepe e nos cantos aqui da tampa. Essas três laterais aqui eu não vou sombrear. Nas laterais aqui da tampa, a mesma coisa, encostado na fita crepe e nos cantos. Agora, vou pegar novamente a cor prata, a esponja marinha, ela já tá umedecida, e eu vou fazer um esponjado bem delicado aqui no nosso fundo pintado com azul folk. Agora, vou pegar o stencil de listra, vou encaixar aqui na emenda das nossas duas cores, inclusive nas laterais da tampa, e vou preencher com a cor chumbo. Agora, vou pegar esse stencil de cantoneira, ele tem dois tamanhos, tem uma cantoneira com as flores grandes e o de flores menores. Como a nossa caixa ela é pequena, vou pegar o das flores menores. Vou encaixar aqui na nossa lateral pintada com azul.
Vou deixar bem encaixadinho aqui. Vou prender com uma fita crepe e eu vou fazer ela em alto relevo. Então, eu vou pegar um pouco da minha massa corrida, vou pegar uma espátula, pode ser de plástico, pode ser essa de metal, e eu vou fazer todo o nosso stencil aqui em alto relevo. Agora que a nossa textura tá completamente seca, eu vou pegar o stencil de carta antiga borboleta e eu vou aproveitar só a escrita dela nesse pedaço aqui, preenchendo com o craft bem falhado, não precisa preencher muito certinho. Agora, eu vou pegar o meu pincel redondo tamanho 8, que é o pincel de Bauer, né? E eu vou aquarelar as cores titânio e rosé escuro na nossa textura aqui do stencil. O que que eu vou fazer? Vou fazer um aguadinho, como se eu fosse fazer uma aquarela, e eu vou pintar as nossas rosas com o rosé escuro e as folhas com o verde titânio. Vou pintar, mas pode ficar manchadinho, inclusive vai ficar manchado, tá? É bem despretensioso, é só para ficar uma pintura bem solta e aquarelada aqui. Continuando com o nosso aquarelado, eu vou pegar as cores Mirna e Vermelhão, vou aguar do mesmo jeitinho e eu vou fazer como se fosse um sombreado nas nossas flores e nas nossas folhas. Então, eu vou fazer o aguadinho e vou vir de um lado das nossas rosas e de um lado das nossas folhas. Vou aproveitar que eu vou estar com o vermelhão e eu vou pintar aqui os nossos corações também.
Agora, vou pegar um rolinho, vou pegar as cores concreto e craft, vou trabalhar as duas cores no rolinho e eu vou preencher a nossa frase aqui fazendo um degradê com as duas cores. O concreto eu vou deixar para baixo e o craft para cima. Agora, no nosso recorte de borboleta, eu vou fazer a mesma coisa, mas com duas cores diferentes. Vou usar o branco e o craft no meu rolinho para fazer o degradê e vou deixar o craft voltado aqui para a parte de baixo da nossa borboleta. Agora, nós vamos partir para a parte de baixo da nossa caixa. Eu já deixei o fundo todo adiantado aqui. Eu pintei até fechar, tanto dentro quanto fora, com a cor sorvete. Feito isso, a gente vai trabalhar agora com o stencil de fundo. O que eu vou fazer? A gente pode fazer o nosso stencil com a massa e fazer o aquarelado assim como eu fiz na tampa. Ou a gente pode fazer de uma forma mais simplificada, já que a gente tem 4 lados de caixa aqui para fazer, tá? Então, eu vou encaixar o stencil aqui no lugar e eu vou trabalhar as folhas e os galhos com o titânio e as flores com o rosé escuro. Vou fazer bem clarinho para não ficar muito pesado, tá? Feito isso, antes de eu partir para continuar no resto da caixa, eu já vou fazer um esfumado nas folhas com o Mirna. E vou fazer um esfumado nas rosas também com o vermelhão. Assim, a gente não precisa ter que ficar voltando e encaixando o stencil no lugar toda hora para trabalhar com as outras cores, tá? Fiz aqui em todo o contorno da nossa caixa. Esse stencil é super delicado e o fato da gente ter usado o degradê deixa ele mais especial, né? Fica um efeito lindo. Agora, para dar acabamento na nossa caixa, eu vou sombrear todos os lados dela com a cor avelã.
Bom, o que aconteceu na nossa caixa? Assim que eu coloquei a tampa na caixa, ficou com muita informação. Por quê? Porque o nosso stencil da caixa, ele já é um stencil bonito, ele já chama muita atenção, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei as laterais da tampa e fechei com a cor craft. Só fechei, eu não sombreei. Por quê? Porque quando a gente tem a nossa carga de informações aqui da peça, é muito importante que a gente tenha um ponto neutro para dar mais equilíbrio na nossa peça, né? Aqui eu achei que por conta de eu virar os detalhes na lateral da tampa que não ia ficar pesado, mas no fim ficou. Sorte que dá para arrumar, né? Então eu fechei aqui com o craft e eu trouxe o equilíbrio que eu tava querendo para nossa caixa, tá? Aqui eu já colei porque, como vocês sabem, eu passo verniz spray, mas se você enverniza de rolinho ou de pincel, inverniza tudo separado para depois colar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Por favor, curta e compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. É uma coisinha super rapidinha de fazer, mas é super importante pra gente. Muito obrigada por mais essa aula e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo grande. Tchau, tchau!